E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada de estudo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal no YouTube do Professor Renatão. E hoje nós vamos a uma resolução de questão da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Fica comigo até o final desse vídeo se você quer ser o futuro policial militar do Estado de Santa Catarina. Antes da gente começar a nossa dica, já inscreva-se aí no canal no YouTube do Professor Renatão. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, ative o sininho para receber as notificações e, é claro, já esmaga o seu like aí com força para ser aprovado na Polícia Militar de Santa Catarina, ok? Logo abaixo desse vídeo eu vou deixar alguns links, ok? Tem um link para você baixar o simulado gratuito, tem um link com o nosso curso, o Combo, com mais de 900 questões para a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. São 700 questões em PDF que você recebe no momento da sua compra e 200 questões em videoaula. Essas 200 questões em videoaula são questões anteriores da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, igual a essa que eu vou resolver daqui a pouco para você. E após a definição da banca, também serão questões da banca, ok? As últimas questões cobradas da banca. Ok? Então, vamos para a resolução de uma questão da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, da banca IESE de 2017, uma questão que cobra o Estatuto da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, a Lei 6.218 de 83. Eu vou colocar a questão aí na tela para você. De acordo com a previsão contida no artigo 72 do Estatuto da Polícia Militar de Santa Catarina, Lei 6.218 de 83 e suas alterações, a interrupção da licença especial e da licença para tratar de interesses particulares poderá ocorrer em alguns casos. Diante disso, assinale a alternativa incorreta diante das afirmativas que seguem. Primeiro ponto importante que eu já vou destacar para você é o enunciado da questão. A questão está pedindo a alternativa incorreta, então circule a palavra incorreta para o item errado. E isso é uma pegadinha clássica porque o nosso cérebro ele tem uma dificuldade de aceitar o não, o incorreto, o improvável. Nosso cérebro tem uma dificuldade de assimilar isso, ok? Não assimila tão rápido quanto um sim, quanto a alternativa correta. Então, vamos para a alternativa A. A questão está dizendo que, voltando ao caput ali, que pode haver a licença especial em caso de mobilização e estado de guerra. Item B. Para cumprimento de sentença que importe restrição de liberdade individual. C. Para cumprimento de punição disciplinar a critério do comandante-geral da Polícia Militar. D. Em caso de pronúncia em processo administrativo ou indiciação de inquérito policial militar, a juízo da autoridade que efetivou a denúncia, a pronúncia ou a indicação. E, em caso de decretação de estado de emergência ou estado de sítio. Bom, a questão já trouxe para a gente qual é o artigo que ela está cobrando. Ela está cobrando o artigo 72 do Estatuto da Polícia Militar e eu também vou colocar ele aí na tela para a gente fazer uma leitura. A interrupção da licença especial e da licença para tratar de interesses particulares poderá ocorrer 1. Em caso de mobilização do estado de guerra, que é o que trouxe o item A para a gente. Então está certo o item A. 2. Em caso de decretação de estado de emergência ou estado de sítio. É o que está escrito o item E. 3. Para cumprimento de sentença que impõe em restrição de liberdade individual. 4. Para cumprimento de punição disciplinar a critério do comandante da Polícia Militar. É um copia e cola ali do nosso item C. 5. Em caso de pronúncia de processo criminal ou indicação em inquérito policial militar, a juiz da autoridade que efetivou a denúncia, a pronúncia ou a indicação. Tá? Também copia e cola do item D. Opa, calma lá, olha só. O item D tem uma pegadinha bem sutil. Ela trocou a palavra criminal, processo criminal, por processo disciplinar, tá? Então, o comando da questão, se você olhar lá naquele círculo que você já fez, ela está pedindo a alternativa incorreta. Então, a alternativa incorreta, que não está de acordo com o Estatuto da Polícia Militar, é o item D, porque não fala de processo administrativo, processo disciplinar.
fala de processo criminal, ok? E o item E, a gente já viu ali também, copia e cola do artigo 72, gabarito item D. Muito importante a leitura desse artigo 72 para a sua prova. Vamos então para uma outra questão da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, uma questão da banca IESE, soldado, a prova de 2011, beleza? Essa questão ela mistura conceitos constitucionais da Constituição Federal de 88 e também mistura conceitos do Estatuto da Polícia Militar de Santa Catarina, ok? A resposta está de acordo com o caput da questão que pede o Estatuto, tá? Beleza? Então vamos lá. Assinale a alternativa correta. Item A. Ao militar é facultada a sindicalização, todavia será proibida a greve. B. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvada aquelas cujo o sigilo seja imprescritível à segurança da sociedade e do Estado. C. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos Estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, inclusive a competência do júri, quando for vítima civil, cabendo ao comandante militar competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. D. Caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares, desde que a pena prevista não ultrapasse a detenção por 2 anos. Agora você pode dar um pause, tá? Responda a questão e depois você veja a explicação, ok? Pausou? Voltou? Beleza, então. Ao militar é facultada a sindicalização, todavia será proibida a greve. Errado, tá? Isso aqui está lá no artigo 142, parágrafo 2º, inciso 9º da Constituição Federal, ok? Que diz que aos militares são proibidos a sindicalização e a greve, beleza? O gabarito é o item B. O item B está corretinho, copia e cola da literalidade da lei. E o item C, ele tem uma pegadinha clássica, tá? Então vamos lá. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei, certo? E as ações judiciais contra os atos disciplinares militares. Agora vem a pegadinha, não é a palavra inclusive. É a palavra ressalvado, a palavra exceto, fora aqueles casos ali, entendeu? Então, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao comando militar competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e das graduações dos praças. Então, a pegadinha sutil está ali, ela botou inclusive e a palavra certa seria ressalvada, ok? Muito cuidado com isso aí, espero que você tenha observado esse detalhe. Essas palavras perigosas estão disponíveis no curso Power Aprovação, onde eu ensino toda uma metodologia de estudos e eu tenho uma aula exclusiva que fala sobre as palavras perigosas, beleza? Visite sempre o site do professor Renatão para ficar por dentro dessas novas metodologias de estudo. Item D. Caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares, desde que a pena prevista não ultrapasse a de detenção por 2 anos, ok? Bom, se você nunca estudou o Estatuto da Polícia Militar, mas você já estudou a Constituição, você sabe que esse item está errado, ok? Artigo 142, parágrafo 2º da Constituição Federal diz que não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. Não caberá habeas corpus para punições disciplinares, ok? Então, o nosso gabarito aqui é o gabarito item B, ok? Gabarito B. Vamos para uma próxima questão. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vida de concurseiro é isso, né? Então, o horário que você estiver vendo esse vídeo. Meu nome é Juliano Freitas Lopes, eu sou advogado na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Além de ter o meu escritório, eu também trabalho na Fundação Cultural de Criciúma, também na função de advogado. Nós vamos estar trabalhando aqui
direito constitucional nesse vídeo. Hoje eu não faço mais concurso, mas ao longo de 3 anos eu vivi intensamente a vida de concurseiro, né? Tive o prazer de receber um telefonema numa quinta-feira à tarde, sendo chamado para trabalhar na Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. Na ocasião, por questões já profissionais, optei por não ir. E é um universo bacana, e nós, nesses vídeos que nós vamos estar tratando aqui, nós, além das questões, nós queremos dar dicas práticas para vocês, para o dia a dia, da resolução de questões, do próprio estudo, do dia a dia de estudo, tá bom? Então, a primeira questão que nós vamos estar conversando nesse vídeo é uma questão da banca IOBV do ano de 2015. Diz assim a questão: dadas as assertativas abaixo, sobre as Forças Armadas, assinalar a alternativa correta. Nessa questão, a opção letra A diz o seguinte: lei complementar, prestem atenção, porque as bancas frequentemente fazem essa confusão, lei complementar, lei ordinária, lei especial. Então, sempre que um artigo de lei tiver esse anúncio, vocês guardem bem a especificação. Nesse caso específico lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. Até aqui essa questão está ipsis literis, o que está descrito na nossa Constituição Federal no artigo 142, parágrafo 1º. Segue a questão. Ponto. Caberá habeas corpus em relação à punição disciplinares militares. Queridos, nunca se esqueçam, isso é uma pegadinha, tá? No mesmo artigo, o artigo 142, parágrafo 2º da Constituição Federal, ele é enfático. Não caberá habeas corpus em relação à punição disciplinares militares. Os militares não têm a condição, a possibilidade, a viabilidade de, em caso de punições disciplinares, ingressarem com habeas corpus. Perfeito? É uma questão comum, cai muito essa situação em relação aos militares. Alternativa B, portanto, a alternativa A está errada. Alternativa B, ao militar são proibidas sindicalização e a greve. Isso está no artigo também 142, só que no parágrafo 3º da Constituição Federal. De conhecimento público isso, né? Algumas situações nos últimos anos, durante situações que os militares queriam pleitear algo, nós vimos em vários estados as mulheres dos militares indo às praças, as mulheres dos militares, os cônjuges, os maridos das militares, pleiteando melhorias aos seus cônjuges. Eles não podem ir. Os parentes podem, eles não podem. Vamos a seguir então na alternativa B, e aí tem ponto e vírgula. Ao militar, enquanto em serviço ativo ou na reserva, é permitida a filiação a partidos políticos. E aqui está o erro dessa alternativa. No artigo 142, no parágrafo 3º, o texto diz: enquanto em serviço ativo, não é permitida a filiação a partidos políticos. Né? Nós estamos gravando esse vídeo agora no primeiro semestre de 2019 e nós temos visto vários ex-militares que já estão na reserva, se candidatando e participando e vencendo eleições. Então, hoje, para nós fica muito mais clara essa alternativa. Enquanto eles estão na ativa, eles não podem se filiar, nem tampouco como a participação do pleito político, ela prescinde de filiação, evidentemente eles não participavam do pleito, né? Agora, uma vez na reserva, aí sim o militar pode se filiar e, consequentemente, participar do pleito. Não esqueçam disso. Portanto, essa alternativa B também está errada. Alternativa C. O militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública, civil,
permanente ou eletiva, ainda que da administração indireta, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo de 1 ano de afastamento, transferido para a reserva nos termos da lei. Alternativa enorme, vamos dividir e conversar sobre ela de maneira parcelada. O militar da ativa aqui, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil, permanente ou eletiva. O artigo 142, o parágrafo 3º, não é essa a leitura que se faz dele. O certo é, o militar da ativa, que de acordo com a lei, está tudo certo esse início aqui da questão, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil, vai só até o civil, permanente ou eletiva não existe, diz temporária não eletiva, ainda que da administração indireta. Agora a gente precisa abrir um parênteses aqui. Ressalvada a hipótese prevista no artigo 37, inciso 16, a linha C. Concurseiro, preste atenção numa coisa. Quando num texto de lei se reportar a um outro artigo, você precisa imediatamente interromper a leitura o estudo desse texto e se remeter àquilo que ele está endereçando. Então nós vamos nesse momento parar a alternativa e vamos fazer a leitura do artigo 37, que é uma exceção. E lembre-se, na prova não cai o que é regra. O que vai fazer a diferença entre o concurseiro que é aprovado e o que não é aprovado é aquele que entende, que analisa, que estuda as exceções. Então vamos parar agora essa alternativa e vamos fazer a leitura do artigo 37 para ver o que está acontecendo no artigo 37. Artigo 37 da Constituição Federal. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, inciso 16, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, sempre que vocês estiverem estudando um texto que tiver a palavra exceto, sublinhe, faça um sinalzinho de caveira, alguma coisa que vai chamar a sua atenção, porque o que vai cair é o exceto. Quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o dispositivo no inciso 11. Mas lá naquela alternativa, ele estava nos reportando o artigo 37, inciso 16, a linha C. E o que diz a linha C? De 2 cargos ou empregos privativos de profissional de saúde com profissões regulamentadas. Ou seja, prestem atenção aqui. O militar, imagine um médico militar. Ele pode ter um outro cargo, uma outra função? Sim. Quais os requisitos que precisam ser respeitados? Um militar que trabalhe na área da saúde. Disponibilidade de horários. Portanto, se ele trabalha 20 horários na polícia militar de determinado estado, por exemplo, ele pode tranquilamente trabalhar 20 horas numa prefeitura, por exemplo. Não há problema. A questão é, se ele tem carga cheia, horários preenchidos em determinado lugar, evidentemente não pode pegar no outro. Agora, se há disponibilidade de horário, ele pode. Então ele pode ser médico no exército, por exemplo, em determinada cidade, e ser advogado no outro. Não pode. Tem que ser 2 cargos privativos de saúde e que haja disponibilidade de horário. Perfeito? Então voltamos para a alternativa. Ficará agregado o respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade. Exatamente, ele só vai poder ser promovido por antiguidade, contando-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de, por incrível que pareça, muita gente erra essa questão,
É porque o prazo são 2 anos. Outro detalhe importante, sempre que o texto de lei tiver uma especificação temporária, 1 mês, 60 dias, lembre-se, para concurso, 2 meses e 60 dias são coisas completamente diferentes. Se o texto de lei diz que é necessário 2 meses, e se na alternativa tiver 60 dias, a alternativa está errada. Por isso é importante vocês prestarem atenção sempre que tiver condições temporárias dentro da questão. O texto diz 2 anos, a alternativa diz 1 ano. Se vocês estudaram, leram, analisaram, sublinharam, fizeram observações desse artigo, vocês não vão perder tempo nessa questão. Lembre-se, concurso é maratona. Muitas vezes nós temos 4 horas e meia para trabalharmos 60, 90 questões. Então é importante vocês prestarem muita atenção em situações temporárias, porque através da análise temporária vocês podem ganhar tempo no dia do concurso. De afastamentos, contínuo ou não, e essa questão não trata, ela não colocou contínuo ou não. Ah, Juliano, se a questão estivesse toda certa e não estivesse contendo contínuo ou não, ainda assim estaria certa? Não, porque isso faz toda a diferença. Perfeito? Transferido para a reserva nos termos da lei. Portanto, essa questão tem 7 erros, não há como considerá-la certa. É uma questão que, se vocês, conhecendo esse artigo, certamente não perderiam tempo com ele. Vamos para a alternativa correta. A alternativa correta é a letra D e é o que está escrito no texto do artigo 143 da Constituição Federal. Assim diz o artigo 143. Às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa, convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribui. Que situação é essa? Queridos, algumas religiões, elas não admitem que aqueles que praticam essa religião participem de situações militares, em questões violentas. Então, é muito comum, em época de alistamento militar, vai lá o jovem e alega o seguinte: olha, a minha religião é tal e a minha religião não me permite servir ao exército, servir à aeronáutica, servir à marinha. O que acontece nesses casos? Eles fazem isso baseados no artigo 143, é uma garantia constitucional, e aí, então, em tempos de paz, frise-se, em tempos de paz é possível, é dada essa faculdade ao cidadão, e aí ele alegando isso, então, a junta militar vai ver um serviço alternativo, vai ver a ele um serviço comunitário, algo que ele possa ser útil à comunidade e de outra maneira, perfeito? Frise-se, essa questão frequentemente cai em concursos e eles tiram do texto em tempos de paz. Quando você retira em tempos de paz desse artigo, você torna a alternativa equivocada. Ah, Juliana, porque questão somente, eu já vi questões que dizem, em razão única e exclusivamente religiosas, é dada essa faculdade. Não. O texto diz em questão religiosa, filosófica ou política. O que é muito comum também? Olha, eu participo de um movimento filosófico, a gente tem aqui um movimento em que prega paz, amor, harmonia, cumplicidade, e então, pela minha convicção não religiosa, mas filosófica, me impede de participar do serviço militar.
O que é feito? O que a junta militar faz com o jovem que alega questões filosóficas também? O procedimento é o mesmo. Vai ver, então, alternativas de que esse jovem possa estar servindo a comunidade de outra maneira. Perfeito? Dessa maneira, então, nós encerramos essa nossa primeira questão. Dando seguimento, então, pessoal, vamos resolver mais uma questão. É uma questão da Polícia Militar de 2013, a banca IOBV, tá? Diz assim a questão: de acordo com a Constituição Federal de 1988, são princípios que regem a República Federativa do Brasil no quê? Que princípios são esses? Eles regem o quê? Nas relações internacionais, exceto, agora aqui eu vou abrir um parênteses, e nós vamos fazer a leitura do artigo 1º da Constituição Federal e do artigo 4º da Constituição Federal, porque muita gente faz confusão com isso. Vamos analisar. O artigo 1º diz assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios, movimentos como, por exemplo, o Sul é meu país, Juliano. Qual é a previsão legal para isso? É inconstitucional, está aqui de maneira muito clara. Formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Concurseiro, presta atenção. Quando eu falo para vocês situações como, por exemplo, o Sul é meu país, eu não estou dando aqui juízo de valor para o movimento. Meu objetivo é que vocês entendam o que a Constituição Federal diz. Eu sempre digo para vocês, não interessa o que eu acho, não interessa o que você aí acha. Interessa o que a Constituição diz, porque a alternativa correta não está dentro do meu entendimento, nem tampouco do seu. A questão correta está dentro da Constituição Federal. O artigo 1º, ele diz que são fundamentos. Fundamentos, nunca mais esqueça. Né? O fundamentos, a gente sempre faz o socidifaplu. O que é o socidifaplu? Quais são os fundamentos? Soberania. A cidadania. A dignidade da pessoa humana. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E o plu, de onde é que sai? Pluralismo político. Mas, Juliano, é um absurdo, tem partido de tudo quanto é tipo. A Constituição diz que é um fundamento da nossa República o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Portanto, não esqueçam, quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Fundamentos, não é princípio, querido. Fundamentos. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Perfeito? Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se pelas suas relações internacionais, pelos seguintes princípios. Agora nós vamos entender quais os princípios que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil. Que princípios são esses, Juliano? Independência nacional. 2. Prevalência dos direitos humanos. 3. Autodeterminação dos povos. 4, que é a resposta de muitas indagações de conversa de boteco. Mas é um absurdo o que está acontecendo naquele país. Por que o Estado tal não entra lá e não mata todo mundo? Por conta desse 4. Não intervenção é um princípio constitucional. 5, igualdade entre os Estados. 6, defesa da paz. 7, solução pacífica dos conflitos. Olha que interessante, o 6 diz defesa da paz, o 7 ratifica isso dizendo o seguinte: a solução pacífica dos conflitos internacionais. 8, repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E 10, concessão de asilo político. Tivemos um caso muito famoso nos últimos anos aqui. Mas onde mais se viu tal? A Constituição é clara.
um dos nossos princípios é a concessão do asilo político. Ponto. Então, pessoal, feitos a leitura do artigo 1º e do artigo 4º da Constituição Federal, vamos voltar para a questão. A questão diz assim, ó, são princípios que regem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais, exceto. Vamos achar da questão quais são as alternativas que não versam a respeito desses princípios que regem as relações internacionais. Eu vou pular a alternativa A e vou para a alternativa B. Prevalência dos direitos humanos. Prevalência dos direitos humanos. Alternativa C. Concessão de asilo político. Alternativa D. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Facilitei a vida de vocês, né, pessoal? Acabei de ler o artigo 4º e vocês se lembram, com certeza absoluta, que a alternativa B, C e D, elas são princípios que regem as relações internacionais. Portanto, a B, a C e a D não nos interessam, porque nós queremos a exceção. E a exceção está contida na alternativa A. A alternativa A diz o seguinte: soberania, cidadania e pluralismo político. Soberania, cidadania e pluralismo político estão no nosso artigo 1º e são fundamentos, não confundam. Concurseiro antigo, na hora da prova, confundem fundamento com princípio. Fundamento, artigo 1º, soci, difa, plu. Princípios que regem as nossas relações internacionais, artigo 4º. Perfeito? Portanto, o gabarito dessa questão é a alternativa A. Ótimo? Não esqueçam. Nunca mais vocês esquecerão isso. Vamos, então, analisar e destrinchar a próxima questão?